Nesta aula, que tem o número 2 do tema 3, o tema 3 é a atmosfera terrestre. Então, nesta segunda aula, decidimos falar um pouquinho sobre a composição, bem como as camadas da atmosfera terrestre. A gente aprendeu bastante sobre isso no último século, né? Mas essa questão da composição, a preocupação é bem antiga, na verdade, né? Mas temos um quadro claro sobre a composição da atmosfera só há cerca de 100 anos atrás. Tivemos uma ideia mais clara. O que é importante chamar a atenção é para o fato de que a atmosfera terrestre é mutante. Se acredita muito, ou se acredita que a atmosfera terrestre mudou muito desde a formação do nosso mundo. E ela continua mudando, infelizmente, né? Porque o homem está poluindo a atmosfera terrestre. Ou seja, as atividades humanas têm contribuído para o aumento de dióxido de carbono, por exemplo, né? Mas outras partículas também, aerossóis, né? De forma que a ação do homem tem sido a de mudar a composição da atmosfera. Claro que isso tem reflexos em relação ao clima, como bem sabemos, né? O fato é que essa questão da composição química do ar, ela não foi obra de uma pessoa apenas, né? Vários cientistas, né, contribuíram para o entendimento da composição química do ar. Por exemplo, a água, né, acredita-se a Aristóteles, né, no ano 350 a.C., a proposta de que o ar continha um pouco de água também. Hoje sabemos que no nível do mar temos ali cerca de 1% de água. No restante, na média, 0,4%. Então, a água foi o primeiro ingrediente a ser descoberto. Citam também Nicolas de Cusa, no ano de 1450, ele foi o primeiro a bolar um higrômetro para medir o conteúdo de água da atmosfera, né? Ou seja, essa questão foi evoluindo aos poucos. Água, portanto, né? Agora, como disse antigamente, né, se pensava no ar aqui como um dos 4 constituintes de tudo, né? Mas as coisas foram evoluindo e em 1774, Priestley, se atribui a ele, né, a descoberta do elemento oxigênio. E poucos anos depois, cerca de alguns anos, eis que, na verdade, 5 anos depois, Lavoisier propôs que o oxigênio seria um dos constituintes do ar. Isso por conta da sua teoria relativa à combustão. Né? A combustão é alimentada por oxigênio, e ele descobriu isso. Ora, de onde vem o oxigênio? O oxigênio está no ar, né?
O nitrogênio, por outro lado, ele foi descoberto algum tempo depois, o próprio nitrogênio, né? Mas este foi o segundo elemento, né, a ser descoberto. A gente sabe hoje que, na realidade, aqui estamos falando do ano de 1783, foi quando Cavendish, né, ele mediu a abundância de nitrogênio. A proposta foi antes, mas as primeiras medidas já foram praticamente 100 anos depois, né, da descoberta de Lavoisier, né? E cerca de 100 anos depois, a descoberta do argônio, né, feita por Rayleigh e Ramsay, né? O fato é que, aos poucos, como eu disse antes, estamos chegando aqui perto já do ano de 1900. Aí tivemos uma noção mais clara sobre a composição. O fato é que temos muitas moléculas no ar. Claro que o que predomina mesmo, né, é o nitrogênio. É o nitrogênio molecular, N2. 78%. Bastante nitrogênio. Oxigênio molecular vem em seguida, 20,9%, digamos 21%. Os demais comparecem com uma composição pequena. Surpreendentemente, o argônio, que eu mencionei antes, eu acabei mencionando os três mais abundantes, né? Os três mais abundantes. É o argônio, quase 1%. Aí temos dióxido de carbono, neônio, CH4, hélio e assim por diante, né? Mas, veja, abundância muito pequena dos demais elementos. Esses são os três que predominam: nitrogênio, oxigênio e argônio. Temos aqui, então, para dar uma ideia, né, da composição, essa é uma figura apenas, né? Finalmente, vamos falar das camadas, né, da atmosfera terrestre. A gente fala usualmente em 5 camadas, né, da atmosfera terrestre. Essas camadas, né, também têm subcamadas, né, que são camadas de transição entre um e outro. A gente não vai falar nisso, né, mas vamos apenas abordar estas camadas da atmosfera terrestre, né? Essa figura que já foi feita mais em escala, né? De forma que nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Aqui estamos falando de aproximadamente 1.000 quilômetros, aqui está 700 quilômetros, né? Coisas diferentes acontecem em cada uma destas camadas, né? Agora, elas, na verdade, são classificadas em função do comportamento da temperatura. Numa camada, como a primeira temperatura cresce. Na segunda camada, a temperatura, ou melhor, na primeira camada, a troposfera, a temperatura diminui. Lá em cima é muito frio. Depois, na segunda camada, a estratosfera, a temperatura aumenta, depois diminui, depois aumenta. De forma que essa classificação é baseada tão somente no detalhe relativo à temperatura, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, só para ilustrar, e isso é importante, né, para a gente entender como é que a gente classifica, né? Veja, na troposfera a temperatura cai. Depois, na estratosfera, a temperatura aumenta. Depois, na mesosfera, a temperatura diminui.
Depois a temperatura aumenta. De forma que essa classificação, né, é claro que a gente pode levar em conta outros aspectos, né, e falar, por exemplo, na ionosfera, onde a gente tem muitos íons, né, como sendo uma camada, mas a classificação que eu estou dando, ela é baseada no comportamento da variação da temperatura do ar em função da altura e, consequentemente, a localização das camadas. Elas são classificadas em função disso. A troposfera é essa camada logo acima de nós. Cerca de 40% de toda a massa da atmosfera está aqui, né? Nela, como eu disse antes, né, e ela pode variar, né, de 0 a 7 ou até 17 quilômetros, outros colocam 20 quilômetros, e nela acontecem todos os fenômenos climáticos, né? Muita movimentação do ar, né, acontece na troposfera. Ela determina essencialmente o clima. Ela é útil, porque nestas altitudes, né, voam os aviões 11 quilômetros, 12 quilômetros, 17, 13 quilômetros e assim por diante. Então, a troposfera é essa primeira camada aqui, é a primeira camada. A camada seguinte é a estratosfera. Voam aqui os balões e elas vão então de 15, 17, não é tão preciso assim, até cerca de 50 quilômetros. Na estratosfera, a temperatura aumenta ao longo de toda a estratosfera. Balões de altíssimas altitudes, né, navegam na estratosfera. A mesosfera é a terceira camada. A gente não vai falar na exosfera, porque está acima depois. A mesosfera vai de 50 até 80, 85 quilômetros, né? Ela é muito útil para nós, os seres humanos, porque temos aqui um mecanismo de proteção, né? Nessa camada se consegue incinerar os meteoritos, né? Os meteoros, né? Dando então proteção, né, a nós, os seres humanos. Combustão de meteoroides, né? É isso que acontece nessa camada, né? E, finalmente, depois temos a exosfera, a última, a partir da termosfera. Veja, temos aqui na mesosfera também a famosa camada de ozônio, que absorve muito da radiação ultravioleta proveniente do Sol, que nos faria muito mal. Muito bem, então essa camada, né, termosfera, ela fica de 80 ou 90 quilômetros até 650 quilômetros, né? A atmosfera, ela é muito rarefeita, né? Então, o telescópio Hubble, né, ou então alguns satélites, né, como a densidade é muito baixa, praticamente objetos ali colocados não experimentam uma força de atrito, por exemplo, é muito pequeno, né? É uma região de densidade baixíssima. E, finalmente, a exosfera fica acima de 650, indo até aproximadamente 1.000 quilômetros, né? Aqui também podemos encontrar, né, telescópios, né, como o Hubble, né, na exosfera. Temos, portanto, aqui não falamos das regiões intermediárias, né, as várias camadas da atmosfera, quando a gente classifica à luz da questão da variação da temperatura. A temperatura decresce primeiro,
cresce, decresce, cresce, né? Então, essa é poderíamos utilizar outros critérios. Por exemplo, uma camada que tem muitos íons, ionosfera. Mas aqui nós estamos falando, levando em conta apenas o aspecto da variação da temperatura, porque é usual fazer isso.